Paz, Senhor, obreiros, a paz, Senhor, povo de Deus. Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula desse curso de teologia. Nós tivemos um bate-papo, nessa nossa primeira oportunidade, a qual nós falamos um pouquinho sobre teologia e deixamos aberto para que você pudesse pensar um pouco sobre isso. E hoje nós realmente entramos então nessa primeira aula do curso de teologia. E a aula tem como tema Introdução à Teologia e à Bíblia, a Palavra de Deus. O texto base para a nossa aula de hoje ele se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: porque procure-se, obreiros, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E como você tem manejado a palavra da verdade? A palavra da verdade é a Bíblia. Como você tem manejado a Bíblia? Você tem sabido encontrar-se dentro dela? Nós vivemos numa era digital hoje. Nós abrimos o nosso smartphone, nós abrimos os nossos tablets e rapidamente nós conseguimos encontrar onde estão os livros da Bíblia, a qual nós queremos estudar, nós queremos ler. Porém, eu costumo dizer, por onde nós temos oportunidade, uma frase para você pensar. Se isso aqui for tomado de nós a qualquer momento, se a internet for desligada e os aplicativos forem apagados, essa aqui, você vai saber manejar ela? Você vai saber encontrar dentro da Bíblia onde estão a palavra de Deus para a tua vida? A palavra de Deus para que você possa levar ao conhecimento de alguém? Muitas vezes a nossa resposta vai ser não, porque eu me habituei com o instante que o celular me proporciona. Porque eu me habituei com a rapidez que eu digito, o livro se abre e ali eu leio. Mas é necessário que nós saibamos passear por dentro da Bíblia. E não somente durante a pregação, citando esse versículo, aquele, mas que nós saibamos realmente folhear a Bíblia e encontrar. Será que você tem decorado na sua mente onde estão cada um dos livros? Antigamente tinha-se um louvor, não lembro se é do Diante do Trono, porque não é da minha época de infância, porque eu não nasci num berço evangélico, mas as crianças aprendiam a Bíblia e muitos adultos sabem até hoje onde estão os livros, porque cantam, Gênesis, Êxodo, e vão cantando. E aí? Será que nós sabemos onde está para podermos manejar bem a palavra de Deus? Sobre a aula de hoje, o nosso objetivo principal é te capacitar, ou melhor, nos capacitar a entender a importância do estudo bíblico, a natureza da Bíblia como palavra de verdade e estrutura básica das Escrituras para o exercício do teu chamado. Lembre-se, crescer na graça, mas também no conhecimento. É necessário que aqui nós falemos também, por mais que nós já pincelamos outro dia, mas que você aprenda o que é teologia. Por que, bispo, eu preciso estudar a teologia? Por que eu preciso aprender a teologia? O que é isso? Como eu vou usar isso? Teologia, ela vem da palavra grega e é uma junção, assim como muitas outras palavras, mas uma junção de duas palavras, theos e logos. Theos significa Deus e logos é estudo, capacitação, discurso. Então, trazendo para os nossos dias, é o estudo de Deus ou o estudo da palavra de Deus. E é necessário para a tua vida. Definição de teologia: o estudo sistemático sobre Deus, sua natureza, atributos e propósitos revelados a nós, humanidade.
O papel da teologia não é a fim em si mesmo, mas uma ferramenta. Ela nos ajuda a organizar o nosso conhecimento. O que nós temos da Bíblia e o que nós vamos aprendendo. Para que nós possamos então ensinar com fidelidade da palavra de Deus, evitando erros doutrinários e compreendendo a vontade do Senhor. Por isso que é necessário que nós aprendamos a teologia. Esse tópico que nós vamos entrar aqui, eu prometo que vai ser uma aula gostosa para que você leia, ouça, para que você ouça, veja, mas é necessário que nós falemos tópico por tópico. E agora que você viu o que é a teologia, aprendeu a definição da palavra, aprendeu o grego, theos e logos, você já está aprendendo até algumas palavras no grego hoje. Você vai entender no tópico 2 por que estudar a teologia. Porque é necessário. Aí você vai aprender que é por causa do obreiro e do seu conhecimento. Obreiro, todo aquele que participa e faz a obra de Deus. Todo aquele que tem alguma função na casa do Senhor. No nosso caso, começamos com o voluntariado. É aquela pessoa que está começando a aprender como o obreiro trabalha, como funcionam as coisas na casa do Senhor. E aí vai desenvolvendo, né? Voluntário, cooperador, diácono, missionário, presbítero, pastor, bispo. E você vai aprender passo a passo. Muitas pessoas elas pensam porque aprenderam lá no passado, não tão distante, que nós não temos tanto tempo de evangelismo no Brasil, mas muitas pessoas aprenderam que a teologia afastava o homem de Deus. A letra mata e vai te matar porque você não vai saber mais o que é de Deus. A letra vai te matar e você não vai conseguir mais usar a unção que o Senhor te deu. Esquece tudo isso. É necessário a unção do céu, mas é necessário aprender. É necessário que você entenda a palavra de Deus, para que principalmente você não seja enganado. A teologia ela anda lado a lado. E a Bíblia vai nos ensinar que o conhecimento é um dever nosso, um dever ministerial. Está lá, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Algumas traduções que você conhece mais, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Isso evita a destruição do povo. Conhecer a palavra de Deus evita a destruição. Existem vários parábolas, provérbios mundanos, a quais as pessoas acabam dizendo, e a gente fala assim, está na Bíblia. Hoje tem, uma trend entre os jovens. Está na Bíblia ou está amarrado? E aí? Está preparado para responder? Não cai uma árvore da folha se não for permissão do céu. Uma árvore da folha. Não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. E aí? Vou nem te responder. Está na Bíblia ou está amarrado? Se você ouviu esse vídeo até aqui, a gente só está com 8 minutos. Mas se você já chegou até aqui no estudo, manda para mim no particular. Não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Está na Bíblia ou está amarrado? Para que easter egg, para saber se você está assistindo essa aula até esse momento. Mas não manda no grupo aqui não. Manda no particular para eu saber que você está assistindo. O estudo, ele protege contra o erro. Nos protege contra heresias e contra falsos ensinamentos. É aí que tá. Você ouve uma pessoa falando, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, que o boi ele tem as patas viradas ao contrário, para trás. E você nunca viu um boi. E você também nunca estudou a anatomia dele. Será que você vai duvidar ou vai acreditar? Será que você vai estar apto para dizer, não, o boi ele tem as patinhas viradas para frente, igual o gato, o cavalo, o porco, a égua, o jumento, tudo eles. Ou você vai criar a sua dúvida e vai ficar sem entender. Assim é a palavra de Deus.
Ah, Jesus, ele foi batizado no Rio Nilo. Se eu nunca estudei a Bíblia, eu vou ter certeza de dizer se foi sim ou não? E aí? Então é necessário que eu aprenda a palavra de Deus para que eu não seja enganado. O obreiro precisa estar apto para poder responder sobre a fé e orientar sobre a igreja. Isso faz parte da qualificação para o serviço. Muitos novos convertidos chegam a nós, obreiros, e começam a questionar. Olha, eu fiz isso, está na Bíblia? Eu aprendi assim, é bíblico? Ou então, obreiro, me explica esse versículo aqui. E às vezes ele traz um versículo que o obreiro nem viu ainda. E aí, vai estar pronto para ensinar? Eu, quando eu comecei na fé, eu dei trabalho para o meu pastor. Eu aprofundei na Bíblia. Eu lia e perguntava, porque nem WhatsApp tinha, foi 2011. Eu ia lá na casa dele, chegava de final de semana, eu catava a minha Bíblia, colocava debaixo do braço. Batia na casa dele e falava, ei, pode me ensinar? Eu preciso aprender isso daqui. Me deu dúvida, me deu sede de aprender. Tá aproveitando de quem está perto de você para você aprofundar no conhecimento? Tá aproveitando de quem está perto do teu ministério para que você cresça na graça e no conhecimento? É necessário um crescimento integral. Nós unimos a experiência espiritual, que é o coração, que é aquilo que o céu nos dá, com o estudo das Escrituras que vem na nossa mente. A Bíblia, o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós já vimos. Hoje você viu que 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito que o obreiro deve se apresentar aprovado perante Deus. Então, em qualquer dia que você ouvir esse versículo, você pode não lembrar onde está, mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar que você já viu. O Espírito Santo não tem espírito de adivinho. Então, se você não estudar a palavra de Deus, não fique pensando que ele vai começar a jogar os versículos na tua mente quando você for pregar, sem você ter visto e ouvido, não. Ele pode, às vezes você estuda, pensa uma pregação, chega para a hora de ministrar, ou uma célula, ou não sei, mas na oportunidade que você teve para dar aquela palavra, e aí você lê aqui, procura apresentar aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. No decorrer disso, aí você lembra. Mas igreja, a Bíblia também diz que conhecereis a verdade e a verdade te liberta. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus também te ensina que o povo perecia por falta de conhecimento. Aprenda, estude para que você não pereça. Aí ele vai te fazendo lembrar aquilo que você já viu. Tópico 3 da aula de hoje, ele fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum. Ela é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. E é o único livro que você pode sentar e falar, olha, autor, porque os 40 autores, mais de 40 autores, foram inspirados por Deus. Então você pode dizer, Deus, eu não estou entendendo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Abre minha mente, me dá sabedoria, eu preciso aprender. E ele vai te ensinar com todo amor, com toda graça e com todo conhecimento. Ele vai abrir tua mente para que você possa aprender. A Bíblia é uma inspiração divina, assim como eu já disse, ela foi escrita por mais de 40 autores ao longo de 1500 anos, sobre uma única direção, o Espírito Santo, e está lá de novo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia não é outro livro. Não é Evangelho segundo fulano ou cartas de outros profetas que foram escritos fora da Bíblia, que não fazem parte do cânon, que não fazem parte do entendimento daquilo que é inspirado por Deus. Não. A Bíblia é a fiel palavra de Deus e sola Escritura. Ela te basta para ensinar o que é certo e o que é errado. A Bíblia é um manual de instruções que te ensina desde o seu nascimento até o dia da tua morte. Aí você compra um celular novo, você lê o manual de instruções. Você compra uma máquina de lavar, tua esposa faz você ler o seu manual de instruções para que você não instale ela errada. E aí a Bíblia, que é o manual de instruções da tua vida, para tua casa, para tua história, você não lê. Aí a Bíblia, que é o manual de instruções para tua existência, você vive ela pelo que você ouve os outros falarem. Não é assim que funciona. A Bíblia, ela é a regra suprema de fé e prática para o cristão. Tudo que está aqui, nós acreditamos fielmente. Alguns dizem assim, porque esse trecho aqui era figurado. Quando Deus fala de Adão e Eva, era figurado. A minha Bíblia não fala, imagine que fosse assim, não. Quando o Senhor traz parábolas para ensinar o povo, Ele conta como se fossem histórias que nós contamos para as crianças. Mas para nos iludir, para ficar didático e de uma forma fácil, porque Ele sabia que se Ele usasse todo o conhecimento que Ele tinha para mandar escrever com as palavras difíceis, nós não entenderíamos. Então Ele usa parábolas para que nós entendamos. Ele usa frases gostosas de se ouvir para que nós possamos viver. A Bíblia, ela é viva e eficaz. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é capaz de transformar o caráter de quem lê. Não dá para dizer que teve um encontro com Cristo, leu o manual de instruções e está da mesma forma. Se está da mesma forma, não leu, não viveu e não colocou em prática. Tudo bem até aqui? Agora, se você chegou no final desse tópico 3, nós falamos de Hebreus 4, onde a Bíblia transforma o caráter, mande um joinha no particular do bispo, para que eu saiba que você está nos ouvindo. Nesse tópico 4, eu quero falar sobre a estrutura da Bíblia, o mapa do obreiro, ou o manual de instruções para a tua história. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Biblios vem também do grego e te significa biblioteca, composta o nosso cânon evangélico por 66 livros. Mas a Bíblia da denominação católica tem tantos livros a mais. Ok, nós não consideramos esses livros inspirados pelo Espírito Santo. Mas por que, bispo? Porque eles têm contradições entre o que a Bíblia diz. Tá? Eles contradizem entre si mesmos e também entre o que a Bíblia nos ensina. Então, se contradiz o que a Bíblia diz, está fora do cânon. Ok? Então, para nós, 66 livros. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Eu vou deixar depois para que vocês possam... Vou deixar uma arte com toda a divisão, né? De toda essa Bíblia. Aí você vai ver lá que tem 5 livros que são os livros da lei, do Pentateuco. 12 livros históricos, eu estou falando do Antigo Testamento. 5 livros poéticos e de sabedoria. 5 profetas maiores
5 livros, 12 livros dos profetas menores, 4 evangelhos que contam a vida de Cristo, sendo 3 entre si sinóticos, que dizem a mesma coisa, mudando algumas linguagens, a qual você vê a mesma passagem em 3, e aí você fala, nossa, escreveram basicamente o mesmo. Ah, mas esse aqui, ó, lembrou de anotar isso aqui, esse aqui prestou um pouquinho mais de atenção. Então, a gente vai falar deles depois. Um livro histórico, que é o livro de Atos, 13 cartas do apóstolo Paulo, 13 cartas paulinas, 8 cartas de instruções gerais e um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Tá? Então, valendo a Bíblia para que você possa vivenciar esses livros. A gente vai deixar a arte para que você tenha, imprima, coloca dentro da sua Bíblia, tá? Eu conferi se foi nessa antes que eu fale, né? Eu pintei aqui a minha Bíblia está bem gasta, porque é a Bíblia que a gente acaba estudando, né? Eu fui dividindo aqui, já fazendo a própria divisão aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo pintadinho, vem desenhado, eu fui escrevendo, tá? Quais eram os livros, ó, Pentateuco, históricos, essa Bíblia já veio dividida e eu fui riscando, tá? A Bíblia a gente costuma marcar algumas coisinhas, tá? Não é um desrespeito com a palavra de Deus, mas você marca, ó, você anote, para que quando você vai estudando, você tenha facilidade de encontrar aquilo que você precisa, tá? A gente cola alguns post-its, a gente vai marcando. Mas por que, bispo? Porque eu acho interessante, muitos pregadores também acham. Aqui, ó, onde está lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, para que você não se perca. Tá? Aqui, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, tá vendo? Não tinha nem preparado esse aqui, ó, mas eu fui folhear para te mostrar. E tem algo anotado do coração de Deus para as nossas vidas. Não deixe de estudar a Bíblia. Aplicação prática para nós, obreiros. O conhecimento deve levar à prática. E como aplicar isso no seu dia a dia ministerial? Disciplina de leitura. Tem que ter disciplina. Sabe por quê? Porque nós que já temos, nós somos da era 80 e eu sou de 89, nós aprendemos que nós chegávamos em casa da escola e estudávamos. Muitos trabalharam. No meu caso, eu estudava. Meu pai trabalhava por mês, não tinha o que fazer no sítio para uma criança. Então eu não posso reclamar, eu tive a oportunidade de estudar. E por que com a Bíblia não é assim? Nós devemos ter um plano de leitura, né? Nós sempre temos, tá? Divida, faça a sua leitura, ó. Divida o que você vai ler, quando você vai ler, para que você possa não deixar de estudar. Todo dia. Lê 1, 2, 3 capítulos. Vai pegar livros da Bíblia que você vai começar a ler e vai parar, meu Deus, eu não posso parar. Você pega um livro de Ruth, Esther, Neemias. Quando você chegar nos evangelhos e começar a contar a história de Jesus, coisa gostosa de se ler que você não quer parar. Você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Aprenda a manejar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do obreiro. Tem que aprender a manejar. Tem que saber de cor onde está cada livro. Tem que decorar onde estão os livros. Porque isso aqui um dia pode ser tomado de você. E você pode conseguir esconder uma Bíblia física para que você possa continuar estudando. E aí? Vai conseguir achar? Vai conseguir levar a palavra? E quando você está usando a Bíblia, nós somos obreiros. Toda vez que nós manejamos a Bíblia, nós passamos confiança aos fiéis.
a coisa mais feia do mundo. Dá uma olhada aí por onde você passa, às vezes, em outro ministério, onde você já foi num culto, e você vê o obreiro chap, 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 chap. Chega no último versículo de Apocalipse, não era o livro que o pastor pediu. Aí volta. Chap, 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 chap. Aí quando não, o que faz? Ou abre em qualquer versículo, ou corre no índice. É errado? No começo, não. Não é errado correr no índice. O índice está ali para que ele te ensine. Mas fala para mim se não é bonito quando você vê um obreiro que abre a Bíblia e tá ali perto já o capítulo onde é para ler. Já passou pela situação, eu quero que você responda isso para eu saber se você viu até aqui. Já passou pela situação de estar na igreja e um irmãozinho do lado, ou uma senhorinha, ou uma criança fala, acha para mim que eu não tô achando? Você não pode estar mais perdido do que a pessoa que te pediu para procurar. Tem que estar preparado para encontrar. E humildade. A Bíblia, o estudo da Bíblia, ele não pode tirar de nós a nossa humildade. Ninguém é melhor que ninguém. O estudo teológico deve nos levar à adoração e não ao orgulho intelectual. Desde o primeiro dia a gente tem falado, nós vamos aprender juntos. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, está lá em 1 Coríntios 8:1. Então você deve aprender com a palavra de Deus, se inchar dela, mas é o amor que vai edificar por onde você passar. Agora eu vou concluir, para que você possa descansar depois dessa aula. O obreiro de excelência é aquele que equilibra a unção, caráter e o conhecimento. A unção vem da intimidade com Deus, da sua oração. Sua, viu? Não adianta pedir para o outro orar, não. Intimidade é você que tem. Azeite, quem enche a botija para colocar na lamparina, é você. Caráter vem da obediência a Deus. Vem da busca à santidade. E o conhecimento vem do estudo de teologia, do estudo da Bíblia. Sem palavras difíceis. Você viu, a gente está no final da aula, a gente não falou uma palavra complicada para que você não entendesse. Vem do estudo. O teu estudo simples. Às vezes uma leitura difícil. Uma fala mais complicada. Mas que você vai aprendendo. Te contar um segredo. Alguns homens da Bíblia foram necessários ser cheios do conhecimento para que Deus pudesse os usar. Moisés foi um. Daniel e os 3 jovens foram outros. Moisés era duro de palavra. Alguns dizem que ele era até meio gago. Não segura mais gago, né? Mas ele tinha um problema na dicção. Mas ele conhecia as escrituras porque ele vinha aprendendo. Quando eu digo que ele conhecia as escrituras, ele conhecia as leis, ele conhecia o que foi ensinado para ele no palácio, para que depois ele fosse ensinando também as pessoas. Daniel e os jovens, eles foram levados cativos e durante o cativeiro eles também foram aprendendo. Eles foram crescendo também no conhecimento. O conhecimento ele vem para estruturar a nossa fé. O conhecimento vem para dar aquilo que muitos querem tomar. Talvez teu pai já te falou, tua mãe, ou você como pai hoje diz para os seus filhos. Podem tomar tudo que você tiver, menos o teu conhecimento. Existem casos, e eu já encerro, casos de pessoas com Alzheimer que já esqueceram de tudo. Até coisas do passado, porque o Alzheimer ele ainda traz memórias antigas. E pessoas que já esqueceram de quase tudo, mas não esqueceram da palavra de Deus. Não esqueceram daquilo
que Deus tem para a vida delas. Não esqueceram das letras que foram ensinadas a eles. Deus é aquele que vem cuidando dia após dia de cada um de nós e que nós viemos aprendendo com eles. Nós viemos aprendendo com esses ensinamentos. Nós viemos aprendendo com tudo que o céu tem para nós. Não é fácil, mas é possível. Que possamos ser obreiros aprovados, que não nos envergonhemos do manejar da palavra de Deus. Amém? Eu quero que você seja abençoado, impactado por essa aula de hoje. E aí agora eu quero orar pela tua vida. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o som. Que eu quero orar por você no final dessa aula. Deus, nesse momento, Senhor, nós tivemos essa aula, a qual nós aprendemos um pouco sobre teologia e a qual nós aprendemos, Senhor, sobre a Tua Palavra, os livros, o ensinamento, e aprendemos que é necessário que nós manejemos bem a Bíblia. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor faça essa palavra que foi aprendida hoje, fazer morada no nosso coração e fazer morada na nossa mente. Que nós possamos, Senhor, ser obreiros aprovados na casa do Senhor. Que nós não nos envergonhemos no manejar da palavra dos céus. Dá força, ânimo, coragem. Dá, Senhor, a virtude que o céu tem para nós. Faz, Senhor, a nossa fé como um grão de mostarda, forte, firme, e que plantado, Senhor, numa terra próspera, há de florescer uma grande árvore. Senhor, pela autoridade que o Senhor tem nos dado e a unção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre a minha vida, eu abençoo, Senhor, aquele que estudou comigo esse vídeo, essa aula, Senhor, e que possa aprender, crescer na graça e no conhecimento. Pai, abençoa de uma forma especial, sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.